dando início a uma nova história. Entre dois mundos, o amor que espera, de autoria de Lucy, a ser postado no canal Histórias da Espiritualidade. Um espírito feminino que vive na colônia espiritual. Ela gosta muito de viver lá. E foi na colônia que encontrou o seu amor. Mas agora foi determinado que deverá encarnar na Terra para quitar dívidas com um homem que em outra vida a perseguia por amor. No início ela dava esperanças, mas depois pegava ranço e fugia dele, fazendo-o sofrer muito. Assim, criou-se entre eles um elo de corrente, aprisionando o espírito dele, uma dívida que ficou pendente entre eles. Capítulo 1. É preciso encarnar. Na colônia espiritual de Aurora Celeste, onde os jardins florescem com luz e os pensamentos se comunicam como melodias, vivia Líria, um espírito feminino de alma sensível e elevada. Após séculos de aprendizado e cura, ela finalmente encontrara o amor verdadeiro. Kael, um espírito sereno e sábio, cuja presença fazia o seu coração vibrar em harmonia com o universo. Mas nem mesmo o amor mais puro pôde escapar das leis da justiça divina. Líria foi chamada ao conselho dos mentores, onde lhe foi revelado que ainda havia uma dívida pendente com um espírito chamado Dorian, um homem que, em uma encarnação passada, a havia perseguido obsessivamente por amor. Ela fugira dele repetidas vezes, sem enfrentá-lo, sem ajudá-lo a se libertar da própria obsessão. A dívida não era de culpa, mas de responsabilidade espiritual. É tempo de retornar à Terra, disseram os mentores, não para sofrer, mas para ensinar, para libertar e se libertar. Kael, com os olhos brilhando de compreensão, segurou as suas mãos e disse: Eu esperarei por você. O tempo não existe para quem ama com a alma. E assim, Líria renasceu na terra como Isadora, uma jovem de olhar distante e coração inquieto. Desde criança sentia que algo lhe faltava, como se parte dela estivesse em outro lugar, em outro plano. Ela cresceu sem conseguir amar verdadeiramente ninguém. Relacionamentos vinham e iam, mas nenhum tocava sua essência. Ela sonhava com jardins de luz, com um homem de voz suave que lhe dizia para ter paciência. Enquanto isso, Dorian também havia reencarnado, agora como Henrique, um homem solitário, ainda preso a padrões de apego e carência. O reencontro entre eles era inevitável, mas Isadora não o reconhecia como alguém que deveria amar, apenas como alguém que precisava de ajuda. E foi isso que ela fez, com compaixão. Ela o guiou, sem se envolver romanticamente, mas oferecendo o que ele mais precisava: compreensão e limites. Capítulo 2. O silêncio da alma. Isadora tinha 60 anos. Seus cabelos grisalhos caíam como névoa sobre os ombros.
e os seus olhos, ainda intensos, guardavam uma saudade que não sabia nomear. Apesar de estar casada ainda com o mesmo homem que encontrou em sua juventude, nunca o amou de forma arrebatadora, como gostaria que fosse. Apaixonou-se sim por ele, o achava atraente, e isso foi o suficiente para aceitar o seu pedido de casamento. Com a rotina do dia a dia, veio a mesmice, e os defeitos que outrora eram ocultos, agora apareciam. Isadora sempre foi romântica, sonhadora, sensível. Ela carregava em seu íntimo a necessidade de encontrar a sua história de amor, que ela reconheceria e desejaria viver intensamente todos os dias da sua vida. Desde jovem, esperava encontrar o amor da sua vida. Menina ainda, tinha pressa de crescer, para realizar esse sonho acalentado na alma. Ela carregava uma sensação estranha, que a deixava às vezes confusa e com uma sensação de vazio, como se tivesse deixado algo para trás, como se houvesse um amor em algum lugar que não pertencia à terra. Ela tinha uma vida tranquila, serena, na sua casa, onde gostava de estar. O lugar era cercado por ipês amarelos, rosa e branco. Foi ela quem plantou, e agora eram frondosas. Em setembro, floria e chovia flores ao chão. Ela gostava disso. Era o seu pequeno paraíso. À noite, quando dormia, sonhava com jardins de luz, com um homem de olhar sereno que lhe dizia: "Você está indo bem, eu estou aqui." Mas ao acordar, tudo voltava ao silêncio, e ela pensava: será que a minha história de amor não é desse mundo? Capítulo 3. O encontro com Henrique. Henrique apareceu em sua vida como um colega de trabalho, décadas atrás. Ele era gentil, mas havia algo inquieto em seu olhar, uma carência que parecia pedir mais do que ela podia oferecer. Eles se tornaram amigos e, com o tempo, ela percebeu que ele esperava por algo que ela não podia dar: amor romântico. Certa vez ele confessou: "Sinto que te conheço de antes, como se você fosse parte de mim." Isadora respondeu com ternura: "Talvez sejamos parte da mesma história, mas não da mesma página." Ela se deixou embalar pelo interesse dele. Afinal, aos seus olhos, ele era charmoso, bonito e gostava de se sentir querida por ele. Ela buscava o amor e não sabia que cara tinha o homem que buscava encontrar. Ela podia perceber que ele não supria a relação de itens que ela buscava encontrar no homem que amaria. Ele era inconstante, cheio de promessas não cumpridas, nem carinhos que um homem faz espontaneamente à mulher que ama. Era estranho, pareciam amigos, colegas, embora ele fizesse planos de casamento. Ela chegou a pensar que com o tempo o relacionamento melhoraria. Eles se casaram, e a lua de mel não chegou nem perto do que ela desejaria que fosse. Viajaram, andaram de mãos dadas, mas não havia cumplicidade, nem sintonia entre eles. Era como se fosse um casal de velhos, casados há décadas. Ele confessou que não gostava de beijar. Achava anti-higiênico.
Seus beijos de estalinhos eram o suficiente para ele, mas não eram para ela. Saber disso a entristeceu. Ela sabia que nunca mais seria beijada como uma mulher. Capítulo 4. O amor que não foi. A casa de Isadora era silenciosa, mas não triste. 40 anos se passaram e eles ainda estavam casados. Henrique sempre foi um trabalhador incansável, fiel como poucos. Ele nunca a abandonou, mas também nunca tocou com ternura. Estar casados bastava. Por não gostar de beijos, nem mais estalinhos dava. Esquecia-se até de se despedir quando saía para o trabalho. Talvez achasse bobagem. Raramente dava abraços curtos, quase formais, somente nas épocas de Ano Novo e aniversários. Algumas vezes, por pouca coisa, ele ficava nervoso. Falava rispidamente. Era seco, como quem não sabe moldar palavras com afeto. Isadora no início sofria. Na juventude sonhava com um amor que a chamasse de minha flor, que lhe escrevesse cartas, que a olhasse como se o tempo parasse. Mas Henrique nunca foi esse homem, e com o tempo ela deixou de esperar. Isadora, aos 60 anos de idade, vê o seu marido como um irmão, companheiro de jornada, não de alma. Henrique, você quer um café? Eu posso fazer para nós. Fala ela com a voz serena. Muito bom, vou gostar sim, responde ele sem olhar. Eles discutem às vezes sobre coisas pequenas, mas nunca se separam. Ela sabe que ele está ali por lealdade e não por paixão. E isso, curiosamente, passou a bastar. Capítulo 5. O amor das outras. Isadora observa as outras mulheres, as vizinhas, as amigas, os parentes. Vê como chama seus maridos de amor, como se abraçam com naturalidade, como se pertencem. Ela sorri, mas não sente inveja, apenas uma leve melancolia. Eu nunca consegui chamar Henrique de amor, pensa, porque ele nunca foi e eu nunca fui dele. Ela sabe que o seu amor verdadeiro está em outro plano, que vive no jardim de luz, esperando por ela, e essa certeza a acalma. Capítulo 6. A paz da aceitação. Numa noite estrelada, Henrique se aproxima e abraça. Um gesto raro. Você é forte, Isadora, diz ele com a voz baixa. Você também é, responde ela com um sorriso leve. Eles se sentam junto na varanda, como dois irmãos que atravessaram uma vida inteira lado a lado, sem paixão, sem promessas, mas com respeito. Isadora olha para o céu. Ela sabe que quando partir encontrará Kael e que tudo o que viveu com Henrique foi parte de sua missão, não do seu romance. Capítulo 7. Anos se passaram. O tempo parecia ter desacelerado. Isadora, agora com 82 anos, caminhava devagar pelos mesmos jardins da casa, onde viveu com Henrique.
ele ainda está lá, mais calado, mais cansado, mas sempre presente. Eles já não discutiam. A convivência havia se tornado uma dança silenciosa, como dois irmãos que aprenderam a respeitar os seus limites e aceitar as suas diferenças. Naquela manhã, Henrique preparou o café e deixou sobre a mesa. Hoje o céu está bonito, disse ele olhando pela janela. Isadora sorriu. Está mesmo. Parece que está me chamando. Ela sabia, sentia em seu espírito que o momento estava próximo. Não havia medo, apenas uma saudade que começava a se desfazer como névoa ao sol. Capítulo 8. A partida. Ao cumprir a sua missão, Isadora começou a sentir uma leveza nova em seu espírito. E em sonhos cada vez mais vívidos, Cael aparecia sorrindo, dizendo: está quase na hora. Aos 82 anos, Isadora começou a sentir que o seu tempo na terra estava se encerrando. Não havia tristeza, apenas uma aceitação serena. Isadora adormeceu em sua cadeira de vime favorita, envolvida pela beleza da natureza, sob a sombra e perfume dos ipês, e não acordou mais. Na colônia espiritual, Cael continua a cuidar dos jardins. Ele sente quando Isadora pensa nele e sorri, sabendo que o reencontro está próximo. Porque o amor verdadeiro não exige presença, ele apenas espera. Capítulo 9. O retorno à colônia. Quando Isadora abriu os olhos, não estava mais na terra. Estava em aurora celeste. Ela se viu cercada por luz, uma luz suave como se o próprio tempo tivesse se tornado algodão. Era essa a sensação, porque sentia-se leve como se tivesse deixado um peso ancestral para trás. Espíritos amigos a rodeavam, recepcionando-a com alegria, e ela sentia leveza, nenhuma dor, sem apegos, ciente de que a vida na terra havia sido uma experiência necessária ao seu espírito. E então, entre os jardins que sempre visitava em sonho, ela ouviu. Cael. Ele caminhava em sua direção, com o mesmo olhar sereno, agora brilhando com emoção. Você voltou, minha alma, disse ele com a voz que ela reconheceria em qualquer plano. Isadora sorriu, com lágrimas que não eram de tristeza. Eu desejei tanto te encontrar. Minha alma buscava e esperava por você. Cheguei a pensar que nunca mais te encontraria. Cael segurou suas mãos e a envolveu num abraço que parecia conter todas as vidas que viveram separados. Você me encontrou todos os dias, em cada gesto de bondade, em cada escolha de luz. O amor verdadeiro não se perde, ele apenas espera. Nos dias que se seguiram, Isadora reaprendeu a viver como espírito. Caminhava com Cael pelos campos de energia. Revia amigos de outras existências e compreendia com clareza tudo o que viveu na terra. Ela viu Henrique ainda encarnado, vivendo seus últimos anos. Sentiu gratidão por ele. Ele foi parte da minha missão, não do meu amor,
disse a Cael, enquanto observava a terra de longe. Cael sorriu. E você cumpriu tudo com dignidade. Agora somos livres. Capítulo 10. Na colônia espiritual. Na colônia espiritual, Isadora e Cael caminhavam sempre juntos. Não há pressa, não há dor. Vivem como almas que se reconhecem além do tempo. Eles não precisam de palavras. O amor entre eles é vibração, é luz, é eternidade. A dívida foi quitada, a missão cumprida e o amor, enfim, reencontrado. E quando outros espíritos perguntam sobre a sua história, Isadora responde com serenidade: meu amor não foi da terra, mas foi real e me esperou. Capítulo 11. Laços que não se rompem. Na colônia espiritual Aurora Celeste, Isadora agora caminhava com leveza. Ao lado de Cael, ela redescobria a beleza da eternidade, mas o seu coração ainda pulsava por aqueles que ficaram na terra. Seus filhos, seus netos, sua história viva. Eles ainda precisam de mim, dizia ela, olhando para a esfera azulada que representava o plano físico. Cael sorria com ternura. Então vamos até eles. O amor não conhece distância. Capítulo 12. A visita invisível. Isadora e Cael desceram em vibração, acompanhados por mentores. Não eram vistos, mas eram sentidos. Na casa onde sua filha Marina vivia, o ambiente estava carregado de saudades. Marina olhava fotos antigas e dizia baixinho: Mãe, queria tanto te contar sobre os meninos. Isadora se aproximou e envolveu Marina com uma energia suave. Marina não viu, mas sentiu. Um calor no peito, uma paz repentina. Ela sorriu sem saber por quê. Acho que você está por perto, né, mãe? Cael olhou para Isadora com admiração. Você ainda é luz para eles. Capítulo 13. Os netos crescem. Os netos de Isadora cresciam com alegria. Ela os acompanhava em cada passo. O primeiro dia de aula, os medos noturnos, os sonhos infantis. Quando um deles, Lucas, caiu da bicicleta e chorou, Isadora se aproximou e sussurrou em seu pensamento: Você é forte, meu pequeno. Levante-se. Lucas parou de chorar de repente. Olhou para o céu, procurou e disse: A vovó me ajudou. A mãe riu, achando graça, mas Isadora chorou de emoção. Lágrimas de espírito, que são feitas de luz. Capítulo 14. A missão continua. Isadora compreendia agora que a sua missão não havia terminado com a morte física. Ela era guia, inspiração, presença invisível. E ao lado de Cael, ela visitava escolas, hospitais, lares, sempre onde o amor a chamava. Ela não era mais apenas mãe ou avó. Era espírito em serviço, alma em expansão. Epílogo. O amor que transcende.
Na colônia espiritual, ao entardecer, Isadora e Kael se sentam sobre uma árvore de energia dourada. Ela fecha os olhos e sente cada filho, cada neto, cada vida que tocou. Eles não me chamam mais de mãe, mas ainda me sentem com amor. Kael segura sua mão, e isso é eterno.